A pouco menos de meia hora de Arganil, há uma aldeia que parece querer contrariar o destino habitual do interior. Bem feita tornou-se, na última década, morada cobiçada por uma comunidade estrangeira que veio em busca de montes vivos, silêncio e pertença. Serão perto de 200 os que aqui vivem ou nos arredores. O número de crianças no campo de jogos é tão improvável que custa a crer estarmos numa aldeia encaixada na serra, no coração do país. Eles puseram isto aqui porque nós temos tido enxurradas. Agora, depois dos fogos, vêm as chuvas e já tivemos inundações aí em todo lado. Este último fim de semana foi terrível. Mais uma das coisas boas, a população juntou-se toda. Nós pedimos, por exemplo, na escola, tivemos uma inundação enorme. Escorregões, brinquedos, foi tudo no rio, infelizmente, mas ficou tudo cheio de lama, mas muita gente veio nos ajudar. Mesmo pessoas que não têm os pais, que não têm as crianças lá, peço desculpa, que vieram ajudar e vieram a limpar aquele espaço para nós podermos abrir outra vez esta semana. Mais nua depois do fogo de agosto, a serra perdeu as raízes que a seguravam. As terras soltas descem o rio e sobem às casas se a maré engrossar e o permitir. Yeah. Hello. Esta é a Esther. Olá. A Esther é alemã, é uma das senhoras que aqui mora. Moras mesmo aqui, não é, Esther? You live really here, Sim, right? sim, Like 4 anos. Há 4 anos, yeah. Sim. E a Esther é um dos nossos elementos mais lindos da comunidade, porque tudo o que é preciso, sempre que alguém precisa de ajuda, a Esther está sempre lá para dar uma mão e ajudar o pessoal e juntar a malta, e é um espírito muito bonito. Nos últimos anos, a região atraiu nómadas digitais e reformados que procuravam paz e natureza. Mudaram-se para a serra e agora conhecem de perto os riscos que o verão traz. Entre eles, há uma convicção comum: não basta apontar o dedo aos terrenos abandonados. Há um protagonista maior. Chama-se eucalipto, plantado para dar rendimento ou surgido sozinho nos baldios, à mercê dos ventos, que espalham as sementes como pólvora. Ninguém tem nada contra o eucalipto, toda a gente reconhece que é uma árvore lindíssima, é uma árvore altamente medicinal. A questão aqui é a monocultura. The monoculture is the problem. Não é? A monocultura especificamente do eucalipto, porque é uma árvore que arde disparatadamente e pronto. E portanto a ideia é tentar. Ela estava a dizer que também é bom manter alguns eucaliptos, mas que não seja uma monocultura. Ninguém tem nada contra os eucaliptos, é mesmo só que a monocultura dá cabo da natureza aqui à volta, nos fogos, seca os solos e depois também põe as populações em risco, porque arde mesmo muito e se é uma monocultura, já sabemos que não para ali, não é? E portanto ela estava a falar que misturar as árvores de crescimento lento, as folhosas, que ardem menos e ardem mais lentamente, é uma boa forma, aqui à volta das aldeias, como forma de segurança, sim. Há 8 anos, depois do grande incêndio de 2017, que a comunidade local ergueu uma defesa nos arredores da aldeia, plantando árvores folhosas, espécies de crescimento mais lento, mas mais resistentes quando o inferno bate à porta. Muitos, na bem-feita, acreditam não ter alternativa perante um litoral que só se lembra do interior para explorar. Mas o eucalipto é o inimigo das populações? O eucalipto, a monocultura do eucalipto é o inimigo das populações, no sentido em que existem empresas neste país que querem fazer lucro fácil e querem fazer dinheiro, vender pasta para a Europa toda. E aquilo que muitos de nós vemos é que aqui as pessoas que vivem no interior são os sacrificados para tudo. Nós somos sacrificados para em parques de eólicas para alimentar em Lisboa ou objetivos da Europa para hidrogénio, é aqui que vêm pôr, eucaliptos é aqui que querem pôr, isso põe as pessoas em risco.
Há vários movimentos no concelho de Arganil a lutar pelo mesmo. Semear barreiras verdes que resistam mais ao fogo ou copas largas que sufoquem um mato rasteiro que alimenta a labareda. Felipe Cardinal, um dos rostos do RM Terra, é chamado a intervir plantando outras espécies nos terrenos de proprietários que recusam o caminho fácil do pinheiro ou do eucalipto. Nós metemos tudo, desde aquilo que chamamos da placenta, das plantas que cobrem o solo. Nós metemos desde um brócolo, a um rosmaninho, a um folhado, a um azereiro, a um limoeiro, a um carvalho, um castanheiro, um sobreiro, um abacateiro. Procuramos é que, tal como eu escolho comer no meu prato diferentes cores, porque eu sei que tem diferente nutrição e mais variedade, quanto mais cores, mais mineralização, mais vitaminas, da mesma estrutura, nós procuramos aplicar isso nas plantações que fazemos nestas regiões. As pessoas iam à floresta, aos espaços polidiversos, recolher alguma matéria orgânica que desse alguma ajuda nos espaços agrícolas. Foi a pasta do papel que mudou tudo? Sim, em certa medida foi a produção de pasta de papel que acabou por mudar aqui a nomenclatura da coisa. O eucalipto não nasceu como vilão. Chegou ao país no século XIX para enfeitar jardins e parques. Mais tarde levaram-nos aos trilhos do caminho de ferro. Nos anos 40 descobriram que dava pasta de papel barata, a árvore adapta-se ao solo menos fértil e montanhoso do centro, é hoje tão valiosa e decisiva que o digam alguns no Terreiro do Paço. A seguir aos incêndios de 2017, saiu um normativo, uma legislação, basicamente a determinar: não pode haver aumento da área de eucalipto nos territórios que foram percorridos pelos incêndios. E nós ficámos, de certa forma, face a esta regra geral, ficámos tranquilizados. Os privados não poderiam aumentar a área. Sabe qual é que é a circunstância? A circunstância e o enquadramento é que, pelos cálculos que nós tínhamos do nosso Gabinete Técnico Florestal, deveríamos ter, na altura, cerca de 5.000 hectares de eucalipto no território. Os cerca de 30.000 do concelho. Certo. Consegue imaginar qual é que era o valor que estava nos documentos que servem de referencial para dizer não pode haver mais do que isto? Era quase o dobro. Estavam mais de 9.000 hectares. Porquê é que foram inscritos 9.000 quando eram 5.000? É uma pergunta interessante e que eu nunca consegui obter resposta para ela. O problema é que durante um incêndio o eucalipto é combustível puro. Os seus óleos são inflamáveis, as cascas e folhas levadas pelo vento tornam-se brasas voadoras, semeando novos fogos a quilómetros de distância. Numa terra de monocultura e despovoamento, o fogo é só uma questão de tempo e meteorologia. Quem faz dele o ganha-pão e o produz defende que bastava cumprir a lei para que as aldeias vivessem menos em sobressalto durante o verão. Pode haver perfeitamente eucalipto. Temos de salvaguardar situações. Nós estamos na área do interior em que as aldeias são múltiplas, estão espalhadas pela serra toda. E se nós protegermos as aldeias e evitarmos de plantar eucaliptos na faixa de proteção das aldeias, nas linhas de água, de nascentes, é aquilo que está na lei, no fundo. Era isso que eu lhe ia dizer. Cumprir a lei. Isso é o que a lei prevê, não é? Se nós cumprirmos a lei, eu não vejo por que não haver uma parcela de terreno em cada freguesia para eucaliptos. Precisamente para sustentar o resto da floresta. Mas o tempo em que uma pequena parcela de eucalipto era a poupança para uma emergência de família já lá vai. Hoje, o rendimento exige escala e tamanho. O rendimento, eu posso lhe dizer que no final do corte, em estações boas, ao fim de 7, 8 anos, dá um corte. E o corte pode render 8.000, 10.000 euros, o primeiro corte. Por hectare? Por hectare. Depois, a partir daí, no segundo corte já vale mais, porque já há mais varas, pode valer 15.000 e o terceiro assim sucessivamente.
Mas a partir de quantos hectares é que justifica ter uma plantação de eucalipto? Justifica-se ter uma plantação de eucaliptos para ter rendimento ou para viver daquilo a partir dos 50, 60 hectares, daí para cima. Até aí não vejo. Enquanto o debate continua, as crianças da Benfeita brincam. Podem ter de se habituar a que o verão cheire de vez em quando a cinza. Mas as suas famílias não recuam, a comunidade estrangeira cresce e cada vez que o fogo se aproxima, organiza-se. Porque, por exemplo, agora nos fogos, quando quando nós tivemos esta situação com as carrinhas a andar de um lado para o outro a apagar fogo, juntou-se logo aqui muita da comunidade estrangeira, uns a oferecer terapias para as pessoas que andavam a apagar os fogos, outros a oferecerem refeições. A população estrangeira aqui está-se a organizar, em geral. Os locais também. O eucalipto e o fogo resultam numa soma, numa equação difícil. Economia, abandono, clima, todos no mesmo caldo. Uns falam de frustração, outros de sobrevivência, e no meio da serra cresce outra sementeira, feita de diversidade, de vizinhança e de comunidades que teimam em chamar à serra casa.